Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos comentar sobre Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Comentário nessa semana é sobre o ministério da igreja. Então Deus instruiu o ministério na igreja com um propósito de os crentes o servirem de forma organizada, de forma eficiente, de forma que haja uma harmonia, uma comunhão entre os irmãos e a igreja possa desempenhar o seu papel, a sua missão de adoração a Deus no relacionamento dentro da sua comunidade e no sentido de estar evangelizando, ganhando alma para Jesus. Então, quando se fala em ministério, as pessoas elas entendem que ministério está relacionado às várias atividades que há dentro de uma igreja, como Ministério Infantil, Ministério da Oração, Ministério do Ensino, Ministério da Assistência Social. Embora tudo isso seja um serviço, mas essa questão do ministério da qual nós vamos trabalhar aqui está relacionada nos ministros eclesiásticos de uma igreja. E tem também aqueles que acham que o ministério está relacionado, a qual a denominação ela está ali ligada. Tipo Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Ministério do Madureira, Ministério do Ipiranga, e assim por diante. Mas sabemos que os dons ministeriais é para alguns indivíduos que são chamados por Deus para o aperfeiçoamento da igreja e a edificação do corpo de Cristo. Diferente dos dons espirituais. Os dons espirituais é para todos aqueles que invocam o nome do Senhor, enquanto que os dons ministeriais é para aqueles que vão desenvolver uma função, um cargo eclesiástico dentro da denominação. Então essa questão do ofício, do ministro, do ministério, ela já vem desde a antiga aliança. Embora já havia entre os povos pagãos a questão do sacerdote, do oficiante ali do culto às divindades, nós vamos ver que quando Deus ele estabelece a nação de Israel, o povo hebreu, o propósito é que toda a nação israelita, eles fossem o quê? Um povo sacerdotal que anunciassem as verdades relacionadas a um Deus único, a um Deus verdadeiro, a um Deus poderoso, que a nação fosse testemunhas de Jeová, que eles levassem outras pessoas ao conhecimento de Deus e falassem dele, nós vamos ver que
a questão ritualista do culto, Deus não deixou para todo o povo, mas sim Deus escolheu que a tribo de Levi era a tribo responsável que pela parte cerimonial ali do culto. E dessa tribo, da casa de Arão, sairiam aqueles que seriam o sumo sacerdote, que ofereceria sacrifícios a Deus ali relacionado, à expiação dos pecados do povo. Então, essa questão desse ofício sacerdotal da antiga aliança, relacionado com o culto, estava voltado somente para a tribo de Levi. Na nova aliança, nós vamos ver que todos os crentes, eles também têm o que a sua vocação sacerdotal, a sua chamada, para que venha a ser o que o sacerdote ali do seu lar venha testemunhar de Cristo a outros povos, porque essa questão na antiga aliança de apenas ser um oficiante, isso ela é consumada ali na cruz do Calvário, onde Cristo abriu que um novo e vivo caminho, que todo homem ele pode agora chegar diante de Deus sem precisar ter o que um mediador, porque o Cristo é o próprio mediador entre os homens e Deus. Logo, todos os homens, através de Cristo, podem chegar ao trono da graça para interceder, para clamar, para alcançar favor e misericórdia do Deus Altíssimo. Jesus, ele teve o seu ministério, da qual ele foi sacerdote, profeta, embora fosse rei, no sentido vai desempenhar esse papel ainda no milênio, mas como ressurreto, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Cristo, ele dá a missão aos seus discípulos para que anunciassem o quê? As boas novas, os evangelhos, a todas as pessoas. E nós vamos ver que com a edificação da igreja, e para que a igreja seja organizada, venha ter ali o seu cerimonial, a sua liturgia, venha ter o ritualismo, nós vamos ver que é necessário que venha ter o que os oficiantes ali do culto, para que a igreja seja aperfeiçoada e seja edificada. E nessa questão ministerial, nós vamos encontrar ali em Efésios, capítulo 4, verso 11, o quintuplo ou os 5 dons ministeriais. Nós voltamos a frisar. Dons espirituais é para toda a igreja. Agora, dons ministeriais é para aqueles que são vocacionados, chamados, e é para um grupo seleto de pessoas para exercer o que esse importante ofício na igreja do Senhor. Então, na estrutura ministerial do Novo Testamento, nós vamos encontrar primeiramente o que os apóstolos. Então, quando se fala em apóstolo, essa palavra aqui significa aqueles que são enviados. É o que? Um emissário, é um mensageiro enviado por Deus a uma localidade para cumprir o que? Uma missão. E os apóstolos do Cordeiro é diferente dessa função aqui ministerial de apóstolo.
Porque para ser apóstolo do Cordeiro, nós vamos ver que isso cessou com a morte ali daqueles que viram o quê? A Cristo em carne, ali na sua vinda. Então, para ser apóstolo, tinha que ter andado com Jesus, tinha que ter realizado algum milagre, Deus realizado esse milagre através dele, né? Eles teriam que ter o contato ali com o ministério de Jesus. Então isso cessou. E esse ministério apostólico da qual nós encontramos aqui está relacionado daqueles que são emissários de Deus com uma responsabilidade de em determinado local e ali formar uma igreja. Então os apóstolos hoje, as pessoas não usam essa nomenclatura, essa função, esse cargo, para não se confundir ali com os apóstolos do Cordeiro. Mas os missionários é que desempenham esse papel, indo para lugares onde o evangelho não foi anunciado, lugares longínquos, para que a palavra de Deus seja o quê? Pregada. Depois nós temos o quê? Os profetas. Profetas, alguns vão dizer que foi uma terceira ordem que surgiu, porque tinha sacerdotes, reis, e aí veio a ordem o quê? Dos profetas. Por os reis falharem o quê? Em levarem o povo a cultuar a Deus, os sacerdotes também por negligenciarem o quê? A sua responsabilidade de ensinar o povo a lei, nós vamos ver que vai surgir essa terceira via. Então, profetas eram homens levantados por Deus para falarem em seu nome para uma determinada comunidade, para um determinado grupo de pessoas. Então, profetas eram o quê? Arautos, eram homens que eram porta-voz do Deus Altíssimo. Então nós vamos ver que o profeta, ele era alguém ali que falava em nome do Senhor. Então o profeta é diferente do dom de profecia. O dom de profecia, ele está disponível a qualquer crente, de buscar o dom, ser usado, profetizar. Só que o profeta aqui é aquele que exorta, é aquele que edifica, é aquele que consola a igreja. Então, além do dom apostólico, há o dom de profeta. E há o dom do evangelista. Então, esses ministérios, eles não cessaram, eles continuam. Evangelista é aqueles que são inspirados por Deus para estar anunciando as boas novas a outras pessoas, para que eles também possam ali se converterem, terem seus pecados perdoados e ter o seu nome escrito no livro da vida. Então nós vemos, temos ali Filipe, que antes foi separado ao diaconado, mas lá na frente, no livro de Atos, nós vamos ver que ele era um evangelista. Ele alcançava ali a mesa das viúvas, com assistencialismo, com assistência social. Porém, depois ele vai sair a anunciar o evangelho, que em outros lugares nós encontramos ali em Atos 8, ele anunciando o evangelho que lá em Samaria, e uma multidão de pessoas ali irão se converter através do ministério evangelístico ali de Filipe. Temos também, o quarto dom, ou a quarta função ministerial, que é a do pastor. O pastor é aquele que é chamado para apacentar, para conduzir.
para guiar o quê? Nos caminhos do Senhor. E temos também o quê? Os doutores. No caso aqui, o didaquê, é aqueles que ensinam. São chamados para instruir o quê? As pessoas no caminho da verdade. Instruir contra o erro, contra o engano, contra as heresias. Então, a igreja tem o que? O seu ministério, tem o que? Esses oficiais, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja aperfeiçoada. E esse ministério exige de que os seus ministros, eles mais têm a responsabilidade de servir do que privilégios. Porque, infelizmente, hoje as pessoas querem o quê? O cargo, não a função. Porque o cargo dá privilégios, mas a função exige o quê? O serviço, exige o trabalho, exige a responsabilidade. E tem algumas qualificações para que seja o quê? Qualificado para o ministério. Então, essas escrituras vão nos dizer que o ministro, ele precisa ser alguém equilibrado, alguém que tenha um autocontrole, alguém que seja pacífico, alguém que seja honesto, que tenha um bom testemunho, tanto dos que estão dentro como aqueles que estão lá fora. Então, o bispo ou o ministro, ele precisa ser irrepreensível, alguém da qual não vão apontar ali a acusação. É claro que todos nós somos pecadores, não há homem que não erre, não há homem que não peque, mas nesse sentido aqui está relacionado à pessoa que tem uma vida ali condizente com aquilo que ele precisa ser, que é o quê? O exemplo para as demais pessoas. Então, a pessoa que não seja apegada o quê? Aos bens materiais, apegada ao dinheiro, porque a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a pessoa, ela não pode ser apegada a essas coisas. Nós vemos também que o ministro, ele não pode ser o que? Um neófito, um novo na fé, mas ele tem que ser uma pessoa já experimentada, para que ele não venha se exaltar e não venha também se desviar diante o que? Das dificuldades, das perseguições. Então nós temos esses dons ministeriais que Deus deu, que Cristo concedeu aos homens, para que a igreja ela possa a cada dia estar crescendo mais na maturidade espiritual, até que aquele que é perfeito venha buscar a sua igreja. Então, Deus os abençoe, Deus os guarde, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.